Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos ao vivo. Preste bem atenção, eu fiz uma postagem ontem, aliás, foi minha homilia de ontem também. Na verdade, foi bem na homilia, foi no ato penitencial. A Bíblia diz que tem pessoas que você não deve ajudar. Preste bem atenção no que eu vou explicar. Mário, você está com ela aí, né? Pode? Sim, pode, então, está aqui aberto. Então, um post de cada um, tá? Então, eu vou de novo iniciar. A Bíblia, sou eu, diz que tem pessoas que você não deve ajudar. Primeira. A verdade é dura. A Bíblia nunca mandou você salvar todo mundo. Tem gente que não quer mudar, e insistir pode estar atrapalhando o que Deus quer ensinar. E aí tem ali duas placas ali. Escreve, por favor. Um lado vai insistir onde não há abertura, e o outro lado confiar no que Deus quer ensinar. E eu estou numa vantagem que você agora. Você está no computador ou você está no celular, Padre? Estou no celular. Então, no celular você não vê esses pequenos detalhes. Eu estou no tablet agora, tá? Então ficou bem maior, tá? Então aí dá para ver isso. Segundo, aí começa, terceiro post. Primeiro, os preguiçosos. A Bíblia não romantiza a preguiça. Provérbios, depois confira, capítulo 10, versículo 4. As mãos negligentes empobrecem. E aí tem a palavra de Deus, tem uma xícara de café, tem uma caneta e tem lá disciplina, fé, foco, trabalho, propósito. Faça hoje o que te aproxima do propósito de Deus. Esses detalhinhos são importantes, tá? Sim. Obrigado, maninha. Foi a Martinha que me ajudou a fazer. Obrigado. Deus abençoe. Quem não sabe, Martinha é minha irmã, tá? De sangue. Próximo. Vamos lá. 2. Os ingratos. Jesus curou 10 pessoas. Só um voltou para agradecer. Lucas 17. Se alguém nunca valoriza o que você faz, talvez seja a hora de parar de insistir. 3. Os orgulhosos. O orgulho cega, endurece o coração. Deus resiste aos soberbos. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Interessante estar aqui, não sei se você percebeu, um espelho quebrado, né, uma coroa, né? Próximo. Vamos lá. 4. Os ímpios e rebeldes. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 1. Ame as pessoas, mas não siga o caminho delas. E aí tem lá mais duas placas. De um lado, caminho dos ímpios, e o outro lado, o caminho da sabedoria. 5. Aqui é forte, Mário. Pandinha, presta atenção aqui. Nossa, aqui os manipuladores. Os irmãos são bem feitos, hein? Não ficou muito. Primeiro, eles distorcem suas falas. Aquilo que eu te falei, Mário, acontece aquilo que eu te dei. Lembra que eu te falei antes, quando começou o meu programa? A pessoa distorce, sim, tá? Então, por isso sim. que ele não gosta. Então, eles distorcem as suas palavras. Usam sua bondade como isca. Transformam sua compaixão em controle. Nem toda amizade é de Deus. Nem toda causa é sua missão. Discernir também é obediência. Discernir também é obediência, insista de novo. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Tem até um pezinho aqui do lado, e a palavra de Deus. O ingênuo crê em tudo, mas o prudente atende, ou poder colocar, toma cuidado com seus passos. Vamos lá. Nem todo sofrimento é ataque espiritual. Atenção, isso aqui é muito sério, porque o combate espiritual é real. Mas olha só, de novo. Nem todo sofrimento é ataque espiritual. Às vezes não é ataque espiritual, é colheita. Impedir a colheita pode impedir o aprendizado. Deus usa até mesmo as dificuldades para gerar caráter, sabedoria e fruto. A verdade é simples. Esse aqui é o último post. Você não foi chamado para salvar todo mundo.
Você foi chamado para obedecer a Deus. Embaixo está a Bíblia, um caminho, foco, fé e fidelidade. Deus cuida do resto. E aí tem uma plaquinha: obedecer é o caminho da paz. Eu postei agora, ontem, um cartão que muitos já conhecem: não alimente o que te adoece, mas o que te fortalece. Mas leia para nós o que eu postei agora, que depois eu coloco o tema que, aliás, o Mário me ajudou essa semana, o que nós vamos fazer. Por favor. A vida precisa de faxina, e isso inclui fechar algumas portas e dar fim a algumas histórias. Nem tudo cabe em nossa nova etapa de vida, e temos que ser corajosos para abrir mão daquilo que um dia teve significado e hoje não tem mais. Nem sempre é fácil encerrar um capítulo. Semana especial. O tema, nós vimos que ficou assim. Isso aqui quem fez foi o Mário, tá? Ficou lindo, Mário. Com Deus no coração, o medo se cala, a ansiedade encontra a paz e a esperança vence os maus pensamentos. Amém. Então, com Deus no coração, o medo se cala, a ansiedade encontra a paz e a esperança vence os maus pensamentos. Estão orando contra os medos, a ansiedade que leva aos medos, os medos, né, querendo ou não, os maus pensamentos. Pílulas de Fé e Sabedoria 1. Fala conosco, Senhor. Quanto medo, quanta ansiedade. Por favor. Pílula 92. Sinto que estou carregando um grande fardo. O que devo fazer? Leia São Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Entrega o seu fardo a Jesus e verás a paz e a leveza que terás. Impressionante, né, Mário? Ontem foi o evangelho da missa de ontem. Olha só como Deus age, como Deus age. Gente, como é lindo ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É lindo. Mas não acabou, não. Pílulas de Fé e Sabedoria 2, inteligência emocional, que falta em tantas pessoas. Mas uma coisa, não sei se você percebeu quando eu fiz a pergunta, quem que teve um final de semana difícil? E quantas pessoas desanimadas? Eu perguntava, quem acordou desanimado hoje? Nossa, eu. E Pandinha, eu acordei com... Pior que eu tive que... Eu tenho uma hora que eu tive que rir. Porque, gente, eu sou formado em Educação Física, alongamento é o que eu mais faço, tá? Mas eu acordei confesso com vocês, graças a Deus foi na hora de levantar, não sei porquê. Eu nunca tive um tipo de câimbra assim. Foi uma câimbra perto da parte muscular. Vamos ver aqui, consigo explicar para vocês. Você sabe o que é? Atrás da perna chama-se bíceps, tá? Na frente é quadríceps. Um pouquinho assim perto da virilha. Eu tive uma câimbra aí. Nossa, Paulo. Então, graças a Deus, na hora que eu levantei, tá? Então, mas gente, você não tem noção. A câimbra você tem que fazer o inverso. Existe até um alongamento para isso. Graças a Deus não foi no meio da noite. Rapaz, aí eu lembrava da frase, Senhor, e ele fala no coração, coragem, eu estou contigo, não tenhas medo. E eu louvava, esperava a dor passar, porque quem já teve cãibra sabe que é uma dor, nossa, é horrível. Então é horrível. E aí você tem que esperar. Aí eu usei a respiração, esperei até a hora dela passando. E aí falei, não dava para sentar. Não dava, eu achei uma posição, aí fui, né? Então, gente, mas que ótimo, porque o louvor, até na cãibra, ele age. Você não tem noção? Estou aqui, graças a Deus. Mas por que você está falando isso? Inteligência emocional. O bom é que eu estava podendo pensar. Quando você é no meio da noite, Mário, você não pensa, né? Você faz o inverso. Você acaba fazendo um alongamento que, em vez de ajudar, piora. Sim. Tá? Então, o alongamento nessa hora não é saber, é o inverso, tem que inverter. Mas na hora eu estava, graças a Deus, escutando Deus. E padre, só do senhor comentar agora já começou a chegar. Estou muito desanimada, acordei desanimada e angustiada, acordei desanimada, estou triste. Só do senhor comentar agora começou a chegar um monte aqui, padre. Obrigado, Senhor, porque eu fiz esse comentário.
Nós vamos passar tribulações, situações, né? Mas inteligência emocional nós temos que tê-la. Senhor, dá-nos discernimento. O cartão que eu postei agora, que vale a pena você repartir, é sério, é forte, né? Então, mas fala conosco. Pílulas de Fé e Sabedoria 2. Vamos lá. Pílula 29. Eu não entendo, rezo tanto para Deus pedindo algumas graças. Eu me considero uma pessoa de fé. Por que Deus não me atende? Meu filho, minha filha, leia São Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Primeiro é preciso pedir o Espírito Santo em sua vida. Deus não está negando o que você pede, ou ainda não é a hora certa de te dar, ou Ele sabe que o que você pede não é bom, que não fará bem para você. Confie nos planos de Deus. Ele sabe o melhor para você. Dá um exemplo. Tem gente que rezou para o Brasil ganhar ontem. Sim, ok. Mas não era. Não foi. Tem coisas que nós não entendemos. E feliz aquele que confia em Deus. Derrama, Senhor. Nós tínhamos pensado nessa música. Derrama, Senhor. Preste bem atenção. O Senhor vai falar conosco muito, já está falando. Pais, hoje que saudade tem do meu pai Antônio. Quantas coisas ele deixou acontecer para que eu crescesse. Se ele entre aspas, se metesse, eu não ia crescer. Meu pai teve prudência, discernimento, minha mãe também, os dois. A educação. Não estrague seus filhos, tá? Muitas vezes a gente quer até proteger tanto o filho, a filha, que acaba, não os deixamos crescer. Estragamos os nossos filhos. Não estrague seu filho. Como é que é, padre? Por isso a importância da oração. Mãe, você pode ser a melhor mãe do mundo, super protetora, mas vai ter lugar que você não vai poder vir. Por isso a oração é o maior segredo. E para crescer, não tem como, não existe salvação sem Deus. E se alguém pregar, fuja dessa pessoa, porque não é de Jesus. Aprenda quando não é bênção, lição. Lição é uma bênção. Mas o mais importante é não perder a esperança. Pandinha, eu estava acompanhando. Você foi numa unção total. Quando você perde a esperança, você perde tudo. E quantas pessoas... Atenção para o telefone, operadora prefixo 11. Ei, você que está perdendo a esperança. É por você que eu quero orar. Mas, Mário, aqui não é muleta, tá? Você sabe o que é muleta? Sim, muleta, a gente se apoia nela para ficar em pé, padre. Então, gente, eu vou estar com vocês, mas detalhe, estou compartilhando, é o que eu estou fazendo com a oração. Eu estou ensinando vocês a orar, é igual exercício. Eu preciso repetir, mas não adianta fazer exercício por você. Eu tenho que te levar a exercitar. Mário e Pandinha, tá ficando claro? Tá ficando muito claro. Claríssimo, padre, claríssimo. Tá? Esse é o problema, porque as pessoas chegam assim hoje, reza para mim. Ok, então você vai orar para ela, mas ela não está nem aí, ela não está orando, então e ela começa a ficar folgada, no bom sentido da palavra, porque fica preguiçosa, é a palavra de Deus, aí fica depois, não quer saber de nada, né? Meu pai dizia, Senhor Antônio, sabedoria dos antigos, que dizia assim, filho, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou te dar o peixe, porque a criança fica tão fácil, vai dando peixe, vou te ensinar a pescar. Feliz aquele que compreende o que eu estou falando. E, Senhor, fala conosco, no mundo de hoje, porque eu vou te ensinar a crescer. E se o Senhor quer que você, é fácil dar o peixe, mas eu tenho que te ensinar a crescer, eu tenho que ensinar a pescar. Feliz aquele que compreende o que eu estou falando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Deus não desiste de nós, de mim, de você.
Mas, Senhor, nesse momento, por favor, coloque a mão na sua fronte direita e mão esquerda no coração. Senhor, eu quero te entregar às pessoas. O Senhor mostra várias situações. Obrigado, Senhor, que essa semana os carismas, Senhor. Por favor, quem faz parte da renovação carismática católica, não vou pôr limites ao teu poder. Haja como o Senhor quiser. E o Senhor tocando em carência. Pessoas carentes. Carência é falta de algo. E no fundo todos nós somos. Padre, você é carente? Lógico que sou. Cada vez mais eu preciso desse amor do Senhor. Como o ar que eu respiro se eu parar de respirar, eu morro. Eu preciso do oxigênio. Só que tem um detalhe. Eu preciso do oxigênio. Não de um ar poluído. Ainda falando sobre o terremoto e orando por Venezuela, nós tivemos 2.295 pessoas mortas, pelo menos oficialmente. Mas conversando com médicos de um grande hospital, um amigo que está fazendo tratamento, e quem é médico sabe o que eu estou falando, os gases que lançaram depois pós-terremoto vai atingir o pulmão de muitos que estão lá na região. E dando uma pneumonia, que tem um termo que aí eu não me lembro mais, na hora eles falaram, e a chance de mortalidade aumenta para 3 vezes mais. Senhor, como nós somos frágeis. Mas ao mesmo tempo, o Senhor me usa aqui, preste bem atenção. Não para que você seja muleta, não ser muleta de vocês. Como assim? Há um momento que a pessoa está quebrada, ela tem que usar a muleta, mas vai ter que uma hora que ela vai ter que largar a muleta. E eu tive essa experiência. Como assim, padre? Eu quebrei o pé no mesmo lugar, o 5º metatarso, mesmo pé, mesmo dedinho, as 2 vezes. A primeira vez, rapidinho. 40 dias eu já estava firme. A outra eu fiquei 6 meses. Hoje, já pensando um pouquinho no que eu passei, tudo, não estava ainda no processo da depressão, mas faltou coragem. Como tinha o RoboFoot, como tinha com o gesso, o RoboFoot, em vez de me ajudar, porque eu podia tomar meu banho, eu fiquei com medo de forçar. E eu devia ter forçado. Ou melhor, eu podia ter acelerado o processo. Hoje. Mas foi importante celebrei de cadeira de rodas. Exatamente, foram 6 meses de recuperação. Mas Deus também tem seus planos. Porque daí surgiu o Kairos. O ágape. Se não tivesse quebrado a perna, o jeito que ficar, não surgiria o ágape. Então, entenda, se eu não tivesse ficado parado, não surgiria o ágape. Então, de uma situação, aliás, quantas composições, se você for atrás de uma música, que é linda, que toca, profunda, você vai ver que ela foi fruto de uma experiência difícil, ou complicada, de uma derrota. Cair, e aqui fica uma lição para nós, nós vamos cair, o segredo é se levantar, e para se levantar em Deus, sem orgulho, sem vaidade, porque muitas vezes o que nos derruba é justamente isso, o orgulho e a vaidade. Obrigado, Senhor, que nesse momento o Senhor toca em pessoas que estão lá no fundo do poço, e Deus as tirando, e repito, Deus tocando. Tem uma pessoa que ela está agora deitada na cama, o lugar que ela está um frio, então além de tudo, mas ela hoje está num desânimo, ela acordou num desânimo, e Deus falando que te ama tanto, que vai acabar o programa, você vai levantar. Tem uma outra que ela vai acompanhar no Spotify,
E ela foi no trabalho, ela vai conversar depois. Ela está totalmente desanimada. E o Senhor dizendo a você: coragem, coragem, eu te fortaleço, eu te protejo. Obrigado, Senhor Jesus. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. A imagem que Deus mostra é pessoas cabisbaixas. Pessoas cabisbaixas. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não com o nariz empinado, tá? Porque isso o mundo está cheio. Pessoas que se julgam o cara ou a cara e quebram a cara. Não. Queixo erguido. E é o que faz a oração. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não estou perdendo tempo às 7 horas da manhã ao compartilhar minha oração com a coroa de São Miguel Arcanjo. Não estou perdendo tempo aqui onde eu faço 7 horas da manhã. Agora vou dar o horário 8h44. Que alegria poder estar aqui em oração com vocês. Mas lembrando, nós estamos exercitando juntos. Aquilo que muitas vezes eu tenho que falar, já usei tantas vezes na homilia, nesses 31 anos, que eu estou vivendo nesse ano um privilégio. Porque é o jubileu de Naka, tocando nas feridas, mas para transformá-las em pérola preciosa. E muitas vezes eu posso dar papinha para vocês, pôr na boca de vocês, mas eu não vou poder mastigar nem engolir, vocês são livres. E pais que estão educando, já sabem, quantas vezes a criança não quer comer, você põe a comida na boca dela, ela cospe a comida. Deus está nos dando, a visualização é essa. Você dando que dá a comer uma criança e a criança não querendo comer. E aí olha o aviãozinho, você sofrendo como fazer. Porque ela põe na boca e joga fora. Muitas vezes nós somos essas crianças. E aí o que fazer? Ela vai ter que aprender. Senhor, você vai ter que ter discernimento, prudência, sabedoria, porque ela vai sentir fome. Você vai ter que ensinar, ela vai ter que aprender. É que ela precisa comer. Senhor, e muitas vezes, entendam, nosso crescimento acontece na dor. Quando tudo é muito fácil, a gente se perde. Por isso Jesus é muito claro: não tem salvação sem cruz. Mas ao mesmo tempo, Evangelho de ontem: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Por favor, a imagem é tão linda. Nossa, que coisa linda, Senhor. Quer dizer, linda, mas é o que vai acontecer. A imagem não é tão linda, porque eu imagino o sofrimento dele. Jesus está no Calvário. Nós somos... Feche os olhos agora. Essa é a vantagem da rádio. Coisa que eu não posso fazer quando eu estou no YouTube, porque senão a pessoa não vai poder acompanhar, que aí é um chat, né? Essa pessoa, aqui eu posso. Por isso eu amo a rádio. Feche os olhos, porque começa na imaginação, mas pelo poder do Espírito Santo se torna realidade. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, você e eu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, somos levados ao Calvário. Isso mesmo, lá no Calvário. Fisicamente eu tive a oportunidade de estar 4 vezes lá, na minha vida. Esses 59 anos, sei de pessoas que nunca foram, e não precisam. Porque nesse momento o Senhor nos leva ao Calvário. No lugar onde Jesus estava crucificado, e essa é a imagem, que por sinal tem a belíssima imagem da Pietà, onde Jesus é colocado. Imagina Nossa Senhora quando o pega morto nas suas mãos. Nesse momento você e eu
nos colocamos no lugar de Jesus, lembrando pelo batismo, na intercessão, porque Jesus nos deu uma mãe. E eu peço a intercessão dela agora. Mas a imagem é linda. Você e eu, nesse momento, estamos no lugar de Jesus, porque Jesus assumiu as nossas dores e somos abraçados pela Virgem Maria. Você não está órfão. Jesus primeiro nos mandou o Espírito Santo, que está fazendo essa obra maravilhosa. E feliz aquele que entende o poder de uma mãe, e não é coincidência, é providência. Olha o testemunho de hoje. A mãe estava no trabalho, a filha em crise de ansiedade, ela largou tudo, foi lá, abraçou a filha. Olha como a providência, não tinha pensado nisso agora. Olha, e o Senhor me faz essa oração. Agora caiu minha ficha. Nesse momento, confesso a vocês, não tinha imaginado isso. Eu lembrei agora, estou fazendo. Olha só como ele está costurando o programa de hoje. Aliás, ele sempre faz. Muitas vezes nós não prestamos atenção. E a palavra que Deus diz hoje é que Ele quer abraçar você que perdeu a esperança, que está desanimado, desanimada. Por favor, sinta-se abraçado. Senhor, onde eu não posso, Tu podes. Onde eu não posso, Tu podes. E a mãe, o que ela fez com a filha? Pandinha e Mário, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Preste bem atenção. A hora que uma angústia bater no seu coração, maus pensamentos, nós estamos orando contra medos, começarem a tomar conta do seu coração, não queira combatê-los pela sua força. Deixe Deus ser Deus. Essa frase vai levá-los à vitória. Por quê? Porque Ele é divino. Você está tomando posse e você está permitindo que aquela gota de sangue de Jesus que nos salvou, é pelo sangue de Jesus que somos salvos. Somos animados, restaurados, ressuscitados. E obrigado, Senhor, porque eu tomo posse, eu me aproprio com vocês. E juntos, tá? Eu não posso fazer por você, mas eu posso, junto com você, orar. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Muitos não vão poder fazer agora, então, sugestão, vai no Spotify depois, faça. Não é mãos pro alto, como eu brinco muitas vezes no santuário, mostrando a nossa debilidade. Não é assim. Eu gostaria que vocês, como reza o Pai Nosso, abram as mãos. Abram as mãos. Incline. Não incline a cabeça. Levante a sua cabeça. Nossa, cresce. Colossenses capítulo 3. Olhos para o céu. Olhar para o céu. Busque as coisas do alto. É esse olhar que eu quero. Olhe para cima. Não é nariz empinado e queixo erguido, mas mãos abertas. Essas frases sobem até o céu e descem direto no nosso coração de bênçãos. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A alegria do Senhor é a nossa força. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Gente, a gratidão é tudo. Como é que é? A gratidão é tudo. A gratidão nos liberta da inveja. A gratidão nos levanta, nos ergue. O ingrato não sabe o que é isso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
Qual é o lema, por favor, Mário? Com Deus no coração, o medo se cala, a ansiedade encontra a paz e a esperança vence os maus pensamentos. E abençoai, santificai, exorcizai, Senhor, essa água, remédios. E obrigado, Senhor Jesus. É a ansiedade que leva ao medo, a falta de esperança. Ei, que programa hoje. E como Deus vai, eu estou profetizando, me usar essa semana, vocês não têm noção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Hoje livre sou. E com a frase que vamos terminá-la, porque essa frase, repito, não discuta com os maus pensamentos. Como vencê-los? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Seja o que for, faz experiência. Começa a repetir. É poder, é combate, aí é espiritual. Você vai entender. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Glória a Deus!